Passa a palavra agora ao general de brigada do Exército Brasileiro, o excelentíssimo senhor Paulo Chagas, agradecendo ao doutor Vitor pela exposição. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse auditório para tratar desse assunto que considero muito importante para a nação brasileira. Eu não sou operador do direito, nem jurista, sou apenas um soldado, um simples soldado de cavalaria. E é com essa visão de soldado que eu vou fazer uso da palavra e aqui eu tenho comigo um apanhado daquilo tudo que eu já falei e escrevi sobre a nossa Constituição e as suas consequências. Antes de iniciar, eu queria aproveitar a fala do brilhante Major Vitor Hugo. Digo brilhante porque ele é primeiro da turma dele, e eu o conheci enquanto ele fazia uma viagem de prêmio, justamente por ser o primeiro da turma. Mas eu queria fazer não uma correção, porque eu sei que a intenção que você falou foi no sentido comparativo, e de outras profissões, ou mesmo de outros critérios. Mas a promoção dos generais, as promoções no Exército, nas Forças Armadas, elas não são somente por indicação política, porque se não somente significa uma comparação, você falou isso como comparação. Nas promoções, nas Forças Armadas, nunca há interferência política, como tem que ser. Essas promoções são feitas por mérito ou por escolha, por um colegiado de profissionais. A avaliação é profissional. E para não dar um mau exemplo para os jovens estudantes militares que aqui estão se preparando para assumir as elevadas responsabilidades de chefia e comando do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, eu vou procurar cumprir os meus 10 minutos. E, para isso, eu tenho escrito aquilo que eu vou dizer, até porque eu gosto muito de escrever. E eu gosto de escrever porque, quando você escreve, você pensa bem antes de escrever, porque não vai poder mais apagar. Você poderá, no futuro, se desdizer e se desculpar, evoluir, mas não poderá negar aquilo que foi dito. E eu inicio. Com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, criou-se no mundo a falsa sensação de que as ameaças de conflitos armados haviam chegado ao fim. Chegava-se a dizer que as Forças Armadas haviam perdido a finalidade e muitos países reduziram efetivos recursos orçamentários destinados à defesa. Contrariando o sábio Sun Tzu, para quem o general prudente, quando o inimigo está longe, aproveita o tempo para tornar inexpugnável a sua defesa. As elites brasileiras, induzidas pela índole pacífica da nação e estribadas na ausência de contenciosos fronteiriços, acreditando no prestígio conquistados pelos organismos multilaterais de cooperação, interpretaram equivocadamente o clima de aparente segurança que envolvia a humanidade e descuraram-se do fato de que, nas relações internacionais, a moral e a ética estão subordinadas aos interesses exclusivamente nacionais. Se em outros tempos houve efetiva cooperação e respeito entre as nações ricas e pobres, essa se deveu basicamente à importância da manutenção das áreas de influência e dos meios de contenção expansionista das potências mundiais que dividiam o mundo em dois blocos ideologicamente antagônicos. Esses fatos, associados à errônea percepção de que o desenvolvimento nacional prescindiria do crescimento coordenado, harmônico de todas as expressões do poder,
foram causas evidentes da criação de desigualdades e de vulnerabilidades que hoje ameaçam a ordem interna do Brasil. Um país socialmente desigual, problema herdado do passado colonial que a monarquia e a república não foram capazes de solucionar. Soma-se a isso o fato de que, após o fim dos chamados governos militares, houve intensa preocupação em proteger o cidadão comum de uma possível ação opressora do poder do Estado. Foram criados e continuam a ser criados instrumentos legais que restringem, condicionam e tolhem a agilidade da atividade de segurança pública e o processo judicial. Nesse cenário, houve incremento do crime organizado. Os novos instrumentos, ao dificultarem o exercício do poder coercitivo pelo Estado, facultaram aos criminosos maior liberdade de ação, banalizaram o crime e difundiram no país um destrutivo clima de impunidade. As leis em vigor tornaram o cidadão comum, de bem, mais desprotegido e vulnerável à ação dos criminosos, que em determinadas áreas das grandes cidades constituíram poderes absolutos paralelos ao do Estado, o que nos leva a entender também que a segurança pública ou a situação da insegurança pública no Brasil não é apenas um problema de segurança pública, é um problema de defesa nacional. Não é por outra razão que temos intervenção federal com as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Os legisladores, tentando proteger o cidadão de bem de uma possível ação repressora ou ditatorial, acabaram por proteger os criminosos e por estimular a criminalidade. Nesse clima de oportunismo, encontramos os movimentos de pressão social que, apropriados por lideranças radicais e ideologicamente revolucionárias e escudados na legitimidade das questões sociais que representam, têm praticado a desobediência civil. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra já anunciaram publicamente a possibilidade de atuar pela luta armada para defender suas bandeiras e seus líderes. A atual Constituição Federal, promulgada 3 anos após o fim do regime militar, transformou a liberdade em libertinagem e instrumentalizou a impunidade. Não é por outra razão que o Museu de Arte Moderna de São Paulo chama de expressão artística um homem nu deitado em um tablado para ser apreciado por aculturados da era pós-moral em que vivemos. Não é por outra razão que a sociedade está desarmada e mesmo dizimada em mais de 60 mil vidas por ano, é obrigada a ouvir a hipocrisia de desarmamentistas especializados em prover a paz e que visam não mais do que impedi-la de decidir por si própria a sua autodefesa. Não é por outra razão que a Suprema Corte brasileira julga-se acima da vontade do povo, manifestada por intermédio de lei aprovada neste Congresso Nacional, e desconsidera o princípio da publicidade na apuração dos pleitos eleitorais, retirando deles a transparência e o controle de quem deveria deter todo o poder. Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal tem tido tanto protagonismo na política nacional em um fenômeno chamado de judicialização da política, que eu prefiro chamar de politização do judiciário. Segundo o saudoso senador Roberto Campos, a nossa Constituição Federal é uma mistura de dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero. É, ao mesmo tempo, um hino à preguiça e uma coleção de anedotas. É saudavelmente libertária no político, cruelmente liberticida no econômico e comoventemente utópica no social. Junto com ela, e talvez por causa dela, a história do Brasil vem sendo sistematicamente assediada por um movimento que parece interessado em destruir o orgulho, os valores e o patriotismo do povo brasileiro. As verdades históricas estão sendo distorcidas de forma grosseira e afrontosa. Até a obra do Duque de Caxias é posta em dúvida, enquanto que Carlos Lamarca, Carlos Marighella, Che Guevara e outros terroristas
acabam tornando-se nomes de ruas, praças e escolas. Estas e outras consequências servem, ao mesmo tempo, a dois objetivos: ao enfraquecimento do poder nacional para fazer face às ameaças externas e à tomada do poder político através da estratégia indicada por Antônio Gramsci, visando ao enfraquecimento das convicções e dos valores que tornaram a sociedade imune à propaganda adversa de movimentos messiânicos. A democracia é um regime que pressupõe dinâmica social, igualdade de oportunidades, direitos e deveres. Todavia, exige ordem e ordenamento jurídico. Onde há desordem e insegurança jurídica, a estabilidade política e social está permanentemente ameaçada. A corrupção, a crescente exploração política e ideológica de conflitos pela posse da terra e por teto, e a ampliação das ações do crime organizado são algumas evidências irrefutáveis da necessidade de mudança, de orientação e de mentalidade no estabelecimento e na condução das políticas de Estado no Brasil, sob pena de perda da capacidade de agir e de decidir o futuro que convém e que interessa à nação. Estamos na fronteira entre a desordem e o caos, e o limite está bem à nossa frente. Corremos o risco de ver a baderna se instalar, com sérias consequências que certamente desaguarão nas responsabilidades constitucionais das Forças Armadas, última reserva física e moral da pátria. Atentos a esse contexto, os militares, paradoxalmente, estão enquadrados em sua missão constitucional e dela não pretendem desviar-se. Nenhuma circunstância ou omissão os eximirá de defender as instituições. Para eles, acima de tudo, está o compromisso pétreo de garantir a qualquer custo a soberania e a estabilidade da nação. A sociedade brasileira não espera outra atitude daqueles a quem confiou o derradeiro recurso do poder, do seu poder. Torna-se, portanto, apesar de todas as ameaças da criminalidade, da impunidade e da insegurança jurídica, imperioso incrementar, antes de mais nada, o amor à pátria, palavra que, entre milhares, só é citada uma vez na nossa Constituição Cidadã, bem como a autoconfiança e a autoestima do povo, para que ele recupere as suas convicções e compreenda a importância de conhecer, admirar, respeitar, amar e defender a pátria, dissuadindo pela fortaleza moral, manifestada ao extremo do ufanismo, qualquer tentativa de usurpação atentatória à liberdade e à soberania nacionais. E eu encerro com as palavras do saudoso professor José Walter Bautista Vidal. Por que o abandono dos sagrados conceitos de pátria e de nação, sem os quais é impossível sobreviver? Por que a perda da autoestima que transforma nossos filhos em escravos ou canalhas? Muito obrigado.